Você sabe que tem uma caixinha toda especial ali, onde você pode colocar o seu pedido de oração, onde durante toda a semana estaremos orando, tá certo? Ah, ok. Rapaz, tá vendo? Uma igreja diferenciada é outra coisa, né? Os irmãos estão ali me orientando sobre a água. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deixa eu colocar meu pedido aqui, né? Meu pedido não pode ficar de fora. Mas hoje, eu gostaria mais de agradecer do que pedir, né? Porque eu tenho a oportunidade de estar fazendo 23 anos hoje, né? Olha que coisa boa, né? Que foi, irmã? A irmã fez um rostinho assim pra mim ali. Porque tem um cara de 15, irmã? Ele tem um cara de velho, irmão? De mais velho? E aí? Sim ou não? Fica com vergonha, não? Não tenho não, irmã? Mais novo ou mais velho? Mais novo aí, tá vendo ali, ó? A irmã acha que eu sou mais novo. Tá certo? Brincadeirinha, irmãos. Eu estou fazendo 33 anos hoje, né? Mas eu tenho o costume de dizer que é 23, porque eu começo a contar a partir que eu nasci de novo. Não, eu nasci de novo há 23 anos atrás, então eu conto que a minha idade cristã é 23 anos, então é o mais importante, né? É o mais importante, é quando a gente consolida a nossa decisão do lado do Senhor. Vamos estar aqui, licença, obrigado, viu? Mas eu quero dizer para vocês que vocês fiquem abertos para me dar presente, tá bom? Ou então preparar um bolo especial para mim para o ano que vem. Mas é uma alegria para mim poder estar completando o ano de vida e, melhor ainda, estar na casa do Senhor para agradecer e para adorá-lo. Então isso é maravilhoso, né? Porque o maior presente que Deus nos dá é poder ser um verdadeiro adorador. Esse é o maior presente. É poder reconhecer o poder, a autoridade e a misericórdia e infinito amor que esse Deus tem por mim e também tem por você. Então isso é algo muito, muito especial. Eu gostaria de pedir que você orasse então por mim, tá bom? Ore por mim, ore pelo pastor Ibrahim, tá certo? Eu estou chegando agora no campo da Associação Bahia, é natural que muitos aqui ainda não me conhecem, tá certo? Eu estou vindo lá do sul da Bahia, terra boa também, mas eu sou solteropolitano, tá certo? A minha esposa está ali, a mulher mais linda do universo, a mulher que me suporta todos os dias, é a Rosana, ela também é lá do sul da Bahia, né? Ela não é solteropolitana, ela é grapiúna, papajaca, a gente chama lá, né? Quem vem de Itabuna, tá certo? E é um prazer estar aqui com vocês. Quem vai para a vigília aqui? Deixa eu ver a mão, olha aí, os agraciados. Vai ser um momento maravilhoso, tá bom? Você vai gostar bastante. Então, por favor, para essas energias aí para que a gente possa, depois dos 10 dias de jejum, estarmos terminando e iniciando, né? 10 horas. Mas também é 10 dias, mano. Tem 10 dias, tem 10 horas. Mas é isso. Mas é jejum. Jejum do mundo, entendeu? E alimento espiritual, não é? Também? Mas obrigado, viu, mano? Mas obrigado. Diz que jovem é assim, né? Já interliga as coisas rapidinho, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e espero que eu possa ser convidado para estar aqui outras vezes. Tá bom? Agradecer também ao pastor que nos fez o convite para estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. O tema da semana de oração está sendo aí o mordomo e a compaixão. Então, a primeira coisa, você sabe o que é um mordomo? Temos aqui uma boa líder de ministério de mordomia, né? Com certeza já deixou claro isso para você. Mas todos nós somos convidados a ser mordomo. Mordomo é aquele que administra alguma coisa. E todos nós recebemos o privilégio do Senhor de administrarmos alguma coisa. E a primeira coisa que você administra é a sua vida. Deus lhe deu a vida. Ele lhe deu livre-arbítrio e você faz o que quiser dela. Sim ou não? Correto? Você tem o direito de fazer o que quiser com ela. Agora, se você administra bem ou mal, é uma outra conversa. E o departamento de mordomia trabalha com 4 pilares da mordomia, mas que não é o nosso tema de hoje, mas só para você ficar contextualizado. Tá bom? Também temos o outro tema que é a compaixão. Nossos irmãos já sabem que este ano é um ano muito especial para a Igreja Adventista aqui na Grande Salvador, né? Porque este é o ano da compaixão. Então tudo que estaremos fazendo durante este ano está linkado com este tema. Precisamos ser relevante na comunidade, no local onde a nossa igreja e onde você também está inserido. Por isso também caiu como luva esse tema aí da divisão sul-americana, da igreja na América do Sul, em trabalhar a mordomia e a compaixão. Agora, como é que eu posso ser uma pessoa com coração compassivo?
Como é que eu posso ter uma igreja que vive a compaixão? Eu gostaria de destacar, primeiramente, duas coisas. Primeira delas, na igreja existe um ministério, e ministério é tudo aquilo que o cristão, que o mordomo cristão faz dentro da igreja em prol do crescimento da igreja. Então, por exemplo, a nossa irmã acabou de cantar agora. Ela desenvolve um ministério, o ministério do louvor, para alimentar a igreja e ajudar a que essa igreja cresça. Então, ela cresce e ela também ajuda a crescer. O ministério da pregação também é um ministério que abençoa a igreja. Só que, além desse ministério, Deus também tem um outro propósito para a vida do mordomo. E esse propósito é o propósito da missão. Então, todos nós que somos convidados a ser mordomos do Senhor, precisamos ter um ministério e também desenvolver a missão que o Senhor Deus nos confiou. Só que quando falamos de missão, naturalmente pensamos em pregar o Evangelho, correto? Em abrir a nossa Bíblia, quem sabe dar estudo bíblico para alguém, quem sabe convidá-lo para vir à igreja ou um encontro missionário, e isso também é missão. Mas a missão vai muito mais além do que isso. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19. Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19. Se você não tiver Bíblia, eu gostaria que um dos nossos irmãos pudesse ajudar você e acompanhar junto contigo, para que possamos entender um pouquinho da palavra. Amém? Curva a sua fronte, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Pai, como é bom poder estar em Tua casa. É maravilhoso podermos sentir a Tua presença neste local e também daquele amigo que está diante do computador ouvindo a Tua voz. Queremos nessa noite, ao abrir a Bíblia, saber que o Senhor está falando conosco. Então, por favor, ilumina nossa mente e nosso coração, não apenas para entender, mas também para aceitá-la. É isso que suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e apregoar um ano aceitável ao Senhor. Aqui está se falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Uma coisa tremenda é que Cristo, ele tinha um ministério e ele tinha uma missão, e ele desenvolvia isso muito bem e deixou isso como exemplo, como referência para nós que se titulamos cristãos, seguidores de Jesus. Então o ministério de Jesus era muito claro e muito bem visto, só que a missão dele também era uma missão especial. E o principal objetivo da missão do Senhor Jesus Cristo é salvar a mim e salvar a você. Mas dentro desse ministério e dentro dessa missão de salvar o pecador, a gente podia ver ali que havia diversas classes sociais inseridas no ambiente onde Cristo estava envolvido. A gente poderia ver ali os fariseus, doutores da lei, podíamos ver também homens e mulheres da alta sociedade, quem sabe ali reis, quem sabe ali pessoas que eram coligados a todas as autoridades, mas também podíamos ver ali doentes, pobres, pessoas mais humildes, e que naquela época, no meio daquela sociedade, eram rejeitados. E agora eu faço uma pergunta para você. Na nossa época, na atualidade hoje, nós conseguimos também perceber esses mesmos grupos de pessoas? Sim ou não? Sim. Agora, da mesma forma como naquela época, os pobres, necessitados, quem sabe quem tinha alguma deficiência, eram rejeitados naquela época, hoje também são rejeitados? Sim? Sim. Sim. E aqui entra uma pergunta. Então, dentro desse papel como mordomo que somos, o que devemos fazer com esse grupo de pessoas que são rejeitados? Qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel como cristão? Será que você entende isso? Você quer ver uma coisa? Nós estamos muito preocupados com a pregação do Evangelho, e isso é importante e necessário. E quem sabe estamos envolvidos em pregar o Evangelho de diversas formas, mas não estamos entendendo que antes de pregar o Evangelho precisamos suprir as necessidades das pessoas. Você acha que alguém que está com fome consegue ouvir a palavra do Senhor? E aí? Você acha que alguém que está sofrendo, que sabe, perdeu alguém ali muito importante, ele
tem essa sensibilidade de, quem sabe, deixar de lado o seu sofrimento para ouvir a palavra do Senhor? Você acha que tem? Complicado, né? Você acha que, quem sabe, alguém que está nu, sem casa, com uma necessidade bem latente, ele consegue ouvir nitidamente ou claramente a palavra do Senhor? Ele não consegue, porque a sua necessidade o impede de captar aquela mensagem que era importante para ele. É por isso que Jesus Cristo, ele tinha um ministério muito especial, porque quando ele ia ter o contato com as pessoas, ele se preocupava em atender duas necessidades: a necessidade física, emocional, financeira, e também a sua necessidade espiritual. Como igreja, no século 21, não podemos apenas estar preocupados com a necessidade espiritual das pessoas, mas também precisamos estar preocupados com as outras necessidades. Não podemos apenas fechar os olhos e dizer: olha, as pessoas precisam do céu, então precisamos falar de Jesus para elas, para que quando venham ao céu, eles sejam prontos para o céu. Mas como é que alguém quer saber de céu, se o que está faltando na mesa dele agora é comida? Como é que alguém pode pensar em céu, se o que está faltando na vida dele é roupa? Como é que alguém pode pensar em céu, se ele está enquadrado em 4 paredes em um presídio? Será que ele consegue pensar em céu? Complicado, né? É por isso que Deus nos dá um desafio. É por isso que Deus nos chama a viver verdadeiramente a compaixão. Só que, querido, eu queria parar um pouquinho aqui de pensar no nosso próximo e pensar em mim, em pensar em você. Você tem necessidades? Tem ou não tem? Tem. Você tem necessidades diversas, além da espiritual. E da mesma forma você espera que essas necessidades sejam supridas. Como assim também você precisa que a necessidade espiritual seja suprida. Você está aqui hoje, quem sabe ter passado por uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, simboliza que parte da sua necessidade espiritual está sendo suprida através de um relacionamento com o Senhor. Mas as outras necessidades continuam existindo. E você continua buscando, quem sabe com o trabalho, quem sabe com o relacionamento com a família, quem sabe de outras formas, suprir essa necessidade. Mas o nosso grande dilema, queridos, é se nós que temos saúde, se nós que temos, quem sabe, uma estrutura financeira, quem sabe nós que temos uma família que nos ama, que se importa conosco, ainda assim temos necessidade e está mais fácil para a gente. Imagina para aquelas que está bem difícil. Sabe o que acontece? É que muitos de nós começamos a se preocupar mais com o nosso próprio umbigo e paramos de pensar nas pessoas que estão lá fora. E aí o bicho pega. Porque o ministério de Cristo em nossa vida é um ministério completo. Não é um ministério aleijado, onde eu penso apenas em um aspecto. Eu tenho que pensar em todos os aspectos. Eu me lembro que eu era pastor na cidade de Coaraci, e ali eu cuidava de mais ou menos 6 cidades diferentes. E um momento muito forte da igreja é na primavera. Mas que chega um momento ali onde os clubes desbravadores passavam durante 3, 4 meses preparando os meninos, as meninas, dando estudo bíblico, envolvido em vários projetos. E eu tinha um diretor de clube que o ministério dele era meio que aleijado, sabe? Ele não entendia a amplitude que o ministério que ele desenvolvia na igreja necessitava. E eu me lembro que ele me chamou para fazer umas visitas aos meninos do clube. E eu comecei, a visitar uma cidade do interior e comecei a visitar as famílias junto com aquele diretor. Começamos a visitar, visitamos 1, 2, e uma coisa legal, muito especial, é que eu via a confiança que muitos pais tinham no clube e na liderança daquele líder e da igreja, porque confiavam nos seus clubes, seus filhos, e além disso, além de confiar, apoiavam a decisão dos seus filhos um dia também tomar a decisão e pertencer à igreja através do batismo. Então era algo muito especial. A gente ficava assim feliz com essa resposta dos pais, com essa resposta das famílias. Mas eu visitei uma casa que tinha 6 crianças e 2 adultos, o pai, a mãe e 6 crianças. Só que a coisa interessante, querido, só para você ter ideia, a casa tinha praticamente esse espaço aqui. E a casa era dividida em 2 partes. Aqui era quarto
e aqui era a cozinha, a sala de estar e o restante da casa. Eles não tinham banheiro, apenas tinha um espaço lá atrás que faziam de banheiro, no fundo da casa. E quando eu entrei naquela casa de chão batido, praticamente não tinha onde sentar, a cama era apenas um colchão muito fino e surrado no quarto, onde ali ficava todo mundo, o pai, a mãe e os seus 6 filhos. Então 8 pessoas ali naquele mesmo colchão, naquele mesmo espaço. E eu cheguei ali, encontrei um sorriso, né, no rosto daquela mãe. O marido estava envolvido em outras atividades para tentar colocar o alimento na mesa. E eu cheguei, e uma coisa interessante é que dessa família, 2 jovens, uma menina e um menino, faziam parte do Cristo Lavradores. Eu cheguei, fui conhecer, me apresentei, não, sou pastor da igreja adventista, sou responsável pelo Cristo Lavradores, também aqui, e comecei a bater um papo, e comecei a compartilhar com aquela mãe o desejo de seus filhos, de estar envolvido com o Cristo Lavradores, e além disso, de tomar a decisão de pertencer à família de Deus através do batismo. E aquela mãe estendeu o rosto, né, porque sabia do desafio que era educar os seus filhos, principalmente no mundo hostil. E eu perguntei: a senhora apoia? E ela disse: pastor, eu apoio. E o meu coração se enche de alegria por saber que meus filhos estão escolhendo estar perto de Deus e longe do mundo. E querido, quando eu saí daquela casa, feliz, orei com aquela família e tal, eu fiquei pensando, o que o clube, o que a igreja está fazendo por esta família? E eu chamei o diretor, eu falei: querido, você viu que naquela casa tem 8 pessoas? Não, eu já vi, pastor, eu vou lá direto. Eu falei: tudo bem. Você já deu uma cesta básica para eles? Não. Já deu, quem sabe, roupas para alguém da família? Não. Já envolveu a igreja, ou quem sabe comunicou a igreja da situação dessa família, que seus filhos estão envolvidos, estão na nossa comunidade? Não. Eu disse: meu filho, eu não estou entendendo o seu papel dentro do clube. Porque você identificou, dentro do departamento que você trabalha, pessoas com necessidades, e você não está suprindo a necessidade dela. Não, pastor, mas está falando de Deus para ela. Sim. E o outro lado, fica como? E eu desafiei aquele jovem. E aí nós começamos a fazer um trabalho, e começamos a perceber, dentro do clube havia também outras crianças com situações parecidas. Sabe o que acontece, queridos? Parece que a nossa sensibilidade vai desaparecendo, sabe? A gente olha para o mundo, olha na televisão, na internet, nos meios sociais, tanta gente sofrendo, tanta gente com necessidades, que parece que isso não mexe com a gente. Parece que isso não incomoda a gente. E sabe o que a gente faz? A gente cruza os braços. A gente acha que isso é normal, que isso é comum, faz parte do mundo. Só que a gente não pode se acostumar com isso. A Bíblia diz: não se conformeis com este mundo, nem com este século. Não é assim? Então eu como cristão, você como cristão, como mordomos do Senhor, temos uma responsabilidade com o nosso semelhante. E é por isso que o nosso desafio neste ano, querido, é que você entenda que como mordomo, você tem uma missão, você tem uma responsabilidade. E é por isso que encontramos agora o Senhor Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E como resultado disso, eu evangelizo os pobres, eu proclamo libertação aos cativos, eu restauro a vista dos cegos, eu ponho em liberdade os oprimidos. O próprio Jesus diz: querido, eu estive nu e não me vestiste, eu estive com fome e você não me deu de comer, eu estive preso e não me visitastes. Jesus Cristo está dizendo que a responsabilidade da igreja, e você é a igreja, eu sou a igreja, a responsabilidade de cada mordomo é que temos que ir para fora da igreja. O nosso papel não é apenas aqui, mas o nosso papel também é fora. Precisamos assistenciar, precisamos ajudar aquelas pessoas que estão em nosso contexto. E aqui eu quero fazer um desafio a você. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que quando as pessoas ouvem falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Amaralina, elas conhecem como uma igreja que está envolvida na compaixão? Será que as pessoas conhecem você como uma pessoa disponível que pode ajudar? Eu me lembro, eu morava em Itabuna, e lá tem uma praça chamada Praça Camacan, uma praça famosa da cidade, uma das
centrais, né? Então lá tem assim, tipo tipo uma praça de alimentação, né? Tem uns lugares lá, então onde gente da cidade inteira vai para lá para poder se alimentar e tal, se alimentar. Só que ao mesmo tempo também tem muita gente humilde, simples, gente de rua. Eu me lembro sempre, eu ia naquela praça, né, com a minha família, com a minha esposa, e encostava o carro. E muitas pessoas, quando a gente encostava o carro, a primeira coisa é a gente abordando. Tio, me dá R$1 aí. Entendeu? Tio, tem 20 centavos aí, 30 centavos aí? Tio, eu vou olhar o carro aí, quer que lave aí? E eu ficava na minha cabeça pensando, né? Não vou dar nada dinheiro para ninguém. O menino fumar droga. O menino ficar aí usando o que não deve. Eu vou estar colaborando para esse menino ser o pior que existe. Só que um dia eu caí em si. O que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou inventando uma desculpa. Eu estou inventando uma desculpa. E parece que nós, seres humanos, somos especialistas nisso. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos Jesus dizendo: para aí, filho, isso é para quê? Você vai ficar cego para quê? Para se prostituir? Eu vou reatar a sua vista para quê? Eu vou fazer com que você deixe de ser aleijado para quê? Para você ir para onde? Isso não é a sua obrigação. Esse não é o seu papel. O seu papel é ser um exemplo de Cristo, ajudando. E a partir daquele dia, meu coração começou a ser incomodado. Eu disse: eu preciso fazer diferente. E eu me lembro que toda vez que eu parava, tinha o mesmo rapaz que ia lá. Eu cheguei: cara, tu já comeu hoje? Não comi não. Então bora ali que a gente vai comer junto agora. E eu gostava de ir lá comer um macarrãozinho. Entendeu? E ele teve a oportunidade de comer comigo naquele dia. E eu nunca mais, eu falei: se alguém me pedir, eu vou ajudar. O que ele vai fazer é problema dele e de Deus. O problema dele é de Deus. Só que também, queridos, aqui está junto uma outra responsabilidade. É que não podemos apenas também suprir a necessidade física. O nosso papel é duplo. A gente precisa atender a necessidade física, mas também precisamos atender a necessidade espiritual. Mas parece que, como nós falamos agora há pouco, a falta de sensibilidade, a preocupação com a nossa própria necessidades, a gente senta na poltrona em casa, cruza os braços e acha que não é a nossa responsabilidade. Isso aí é responsabilidade da Dilma. É Dilma Rousseff que tem que resolver essas coisas. É? Tem certeza? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto. Para mim, é um dos textos mais lindos da palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Quando nós lemos ali em Lucas capítulo 19, a primeira coisa que se diz é que o Espírito do Senhor estava sobre ele, não foi isso? E como resultado disso, ele atendeu às necessidades, certo? Não foi isso que nós lemos? Agora olha o que nós lemos aqui agora. Atos capítulo 2, versículo 42. Você encontrou? Sim? A Bíblia diz assim: e perseveravam unânimes no quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Você sabe que relato é esse? Este é o relato da igreja cristã. Uma igreja que Cristo veio instituir na terra. Uma igreja que vivia o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão. Homens e mulheres que entenderam que precisavam ser mordomos do Senhor. E olha que coisa tremenda, querido. É que se você avaliar a vida dos homens que lideravam esta igreja agora, eram homens sem o poder. Eram homens que não tinham poder. Se vocês forem olhar a história dos discípulos, em alguns momentos eles tentaram fazer milagres e conseguiram?
Não conseguiram, porque eles não tinham poder. Eles não tinham poder. Mas, queridos, em Atos, a partir do capítulo 1, nós encontramos aqui os discípulos recebendo o poder. Porque agora eles tinham algo em comum. Eles estavam orando, eles estavam buscando. E como reflexo dessa busca, desse poder, e nós estamos envolvidos nesses 10 dias, sabe o que aconteceu? Deus começou a agir, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, poderosamente na vida daqueles homens. A ponto de que Deus ia acrescentando o número de salvos no meio da igreja. E uns cuidavam dos outros. E você percebe aqui, queridos, a estratégia. Você percebe aqui nesse texto que havia uma estratégia. Sabe de quê? Havia os diáconos com suas responsabilidades de atender as necessidades dos órfãos, dos que não tinham pais, que são órfãos, das viúvas. Havia uma estratégia, uma preocupação da igreja em atender, quem sabe, pessoas dentro da própria igreja que tinham suas necessidades. Havia a igreja preocupada em atender aqueles que estavam no meio da comunidade, que recebiam a mensagem, a doutrina, mas também recebiam um pão que precisavam. Você percebe uma igreja que estava focada no templo, mas também estava focada fora do templo. Uma igreja que tinha um ministério, mas que também tinha uma missão. Queridos, precisamos vivenciar mais esta realidade. Porque quando isso estiver acontecendo de forma mais enfática, de forma mais comum e natural no meio da igreja, sabe o que vai acontecer? Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O que ele acrescentava? Ele acrescentava os salvos. É Deus que acrescenta no meio da igreja. É Deus que acrescenta no meio da igreja. As pessoas precisam chegar na igreja e saber que aqui existem homens e mulheres que representam o Senhor, preocupado com todas as suas necessidades. Aqui precisa ser o hospital, onde supra as necessidades das pessoas, com diversas necessidades, necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades físicas, necessidades espirituais. Esse aqui é o hospital que Deus instituiu no barco de Amarelina para salvar pessoas. E você é um mordomo escolhido por Deus. Alguns aqui são enfermeiros espirituais, outros são recepcionistas espirituais. Mas todos nós precisamos ter um papel definido dentro desse ministério e dessa missão que Deus comissionou cada um de nós. Querido, não podemos cruzar os nossos braços, porque Deus nos confiou esta missão. Sabe por que Deus confiou em você? Porque Ele morreu por você, porque Ele ama você e Ele acredita no teu potencial. É o momento, queridos, de se preocuparmos mais com a estrutura física e se preocuparmos mais com a estrutura das pessoas. É o momento de pensarmos menos em nossos próprios umbigos e pensarmos mais na necessidade das pessoas. É o momento de mostrar que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja do Senhor, mas em todos os aspectos. Porque é uma igreja que vive o evangelho, mas é um evangelho também da compaixão. Eu quero te dizer uma coisa, querido amigo. Eu percebo que tem muitas pessoas que estão nos visitando durante essa semana. E você é muito bem-vindo a este lugar. Porque aqui é a casa de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Quem te trouxe aqui não foi uma pessoa comum. Quem te trouxe aqui foi Deus. E Deus te ama. Ele se importa com você. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Eu não conheço você. Mas Deus, Ele conhece. Eu não sei as suas necessidades. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus sabe. E quem sabe você não imaginava a razão porque Deus te trouxe nesse ambiente de salvação. Mas Deus sabe. E a razão é porque Deus quer suprir as suas necessidades. Deus, Ele é um Deus mantenedor. Mas antes de ser um Deus mantenedor, Ele é um Deus redentor. Porque Ele salvou você. Quando a gente fala de compaixão, o primeiro ato de compaixão de Deus foi dar a vida do seu próprio filho para salvar você. Sabe por quê? Porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos. Somos falhos, pecadores, rejeitamos o Senhor com as nossas escolhas.
Mas o ato de amor, de compaixão do Senhor é de continuar insistindo conosco. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui porque Ele está insistindo contigo. Mas além de ser um Deus redentor, Ele também é um Deus mantenedor. Ele quer suprir as suas necessidades, independente de quais sejam. Eu vi no carro e eu vi pensando sobre algo que eu vi passando no jornal hoje. Sobre famílias que estão sendo desocupadas ali em Camaçari. Pessoas que não têm casa, que não têm um lugar para morar. Pessoas que estão enfrentando diversas necessidades. E uma jovem disse assim na TV: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu entrego nas mãos de Deus. Eu faço uma pergunta: será que entregamos mesmo na mão de Deus? O que é entregar nas mãos de Deus? Será que entregar nas mãos de Deus é apenas dizer: olha, eu entrego nas mãos de Deus? Será que é só isso? A vida é feita de escolhas. Você faz a escolha. É como um banco, sabe? A gente está sentado nesse banco, só tem espaço para um no banco. E aí Jesus chega na nossa vida e diz: filho, eu quero cuidar de você. Eu posso suprir todas as suas necessidades, porque Jesus é o bom pastor. Mas sabe o que acontece? Eu preciso assumir o controle da tua vida e sentar neste banco, porque aí eu vou cuidar de você. E às vezes com palavras a gente diz: não, tudo bem, Senhor, toma o banco da minha vida, aqui o Senhor decide. Mas na hora H a gente expulsa Deus da nossa vida e a gente toma o controle. Você quer saber por que muitas pessoas sofrem no mundo hoje? Porque as escolhas dela não estão em harmonia com as escolhas de Deus. Deus permite que a gente passe por tentações, aflições, dificuldades? Permite? Permite. Ele permite. Mas a própria Bíblia diz: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Sabe por quê, querido? Jesus nunca vai deixar você sofrer sozinho. Ele vai estar do teu lado. Ele só quer que você deixe Ele assumir o controle. Quando Jesus assume o controle da tua vida, você se torna um mordomo fiel, porque você confia nele. Eu quero te dizer, querido, você está aqui hoje porque Deus quer ter um ato de compaixão na tua vida. Deus, Ele quer salvar você. Agora você tem que querer ser salvo por Ele. Você quer ser salvo por Ele? Isso não pode ser apenas de lábios, mas isso precisa ser do coração. Eu tenho 2 desafios nessa noite. O primeiro desafio é para você, querido irmão. Você que está aqui hoje. Eu quero desafiar a este ano a ser um ano diferente para você, um ano prático, sabe? Onde você vai sair do banco acolchoado, do ar-condicionado e ir para o calor, ir para a rua. Um tema interessante, que é o tema do Ministério Jovem para esse ano, é: eu sou a mensagem. Chegou a hora de ir para a rua ser a mensagem. Chegou a hora de mostrar para as pessoas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja do Senhor, mas uma igreja que se preocupa também com todas as necessidades, como Jesus fez. Compaixão, mordomo fiel. Mas o desafio também do Senhor é para você que está aqui. Quem sabe você ainda não teve uma experiência como você gostaria com o Senhor Jesus. Quem sabe você ainda não sabe o que é depender totalmente do Senhor Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite. Desafiar a confiar nele. Desafiar a deixar seu coração na mão dele. Desafiar a falar com Deus. Mas quem sabe eu estou falando com alguém que nem acredita em Deus nessa noite. Ele vai pensar: como é que eu vou falar com alguém que eu não acredito? Quem sabe eu estou falando com alguém que está frustrado, já tentou e não consegue. Eu vou. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Tudo é possível ao que crer. Eu quero desafiar você a crer hoje. Quem sabe eu estou falando com alguém que está aí na frente do computador agora. E está pensando: isso aí não se aplica a mim. Você sabe do que eu passo, das minhas necessidades, das minhas lutas. Você não sabe como eu sou uma pessoa ocupada. Então, a minha única forma de ajudar com ato de compaixão, com dízimo e oferta, aí também está suficiente. Não está não, querido. Deus chama você para ação. Mas eu quero te dizer que esse Deus está aqui, disponível, aberto, para ouvir você. Eu quero te fazer um desafio. E esse desafio, querido, é você curvar a fronte agora
E quem sabe olhar para Deus agora com os olhos da fé e dizer: Senhor, olha, eu não acredito no Senhor. Quem sabe dizer para Ele: Senhor, eu estou chateado com o Senhor, mas eu estou aqui. Eu estou aqui falando contigo. Se tu estás aí, se tu existe de verdade, por favor, usa algum meio a mais, porque esse já está sendo um meio, para falar ao meu coração e me ajudar a ser um mordomo fiel. E eu queria convidar você, querido irmão, também a curvar a sua fronte agora e fazer uma prece ao Senhor e dizer: Senhor, olha, eu tenho tantas atividades, é o trabalho, é a faculdade, é os estudos, os relacionamentos, é atividades dentro da igreja, que às vezes eu não tenho tempo para fazer aquilo que o Senhor pede de mim lá fora. Mas eu quero te pedir hoje: me ajuda a administrar o meu tempo melhor, me ajuda a ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, para que eu seja relevante na minha comunidade, na minha casa, aonde eu estiver envolvido, porque o Senhor me escolheu para te servir. Então eu quero viver o ministério, mas também quero tornar realidade a minha missão. Curva sua fonte agora. Fala com o Senhor, porque Deus quer falar contigo. Ele está atento à sua voz, independente de qual seja a sua necessidade. Querido Pai, nós estamos nesse ambiente, Pai, que é a tua casa, que o Senhor também lá na Bíblia diz que também é o teu hospital, que é também um instrumento para te representar aqui na terra, Senhor. E dentro deste corpo existem pessoas que te representam, pessoas que, quem sabe, estão envolvidos nesse ministério de diversas formas, mas que o Senhor hoje desafia a também a ter uma missão, a ter atos de compaixão na tua vida. Que o Senhor possa colocar esse desejo, que o Senhor possa multiplicar as suas ações, que o Senhor possa ajudar esta igreja a ser uma igreja cada vez mais relevante neste bairro. Mas também, Pai, existem pessoas aqui que estão precisando que as suas necessidades sejam supridas. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades físicas. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor os alcance, Pai. E que o Senhor coloque dentro delas o sentimento de confiança no Senhor, para que o Senhor possa cuidar deles. Queremos nessa noite sair do controle e permitir que o Senhor tome o controle da nossa vida. Queremos nessa noite que o maior ato de compaixão seja o ato de restauração da nossa vida. Abençoa a tua igreja e abençoa cada amigo especial que está aqui, que o Senhor possa levá-los em paz para casa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para encerrarmos esse momento, eu gostaria de convidar você a cantar junto conosco uma canção, tema da semana de oração. Estenda a mão, coloca para nós, querido, que a gente possa louvar o Senhor nesse instante e assim encerrarmos nosso culto e nosso momento de oração. Se você ainda não trouxe seu pedido, aproveite o momento da música para trazer então seu pedido diante do Senhor ou o seu agradecimento, tá bom? Dos campos cobertos de trigo, tantos rios que correm pro mar, a fartura nas mesas dos ricos e a miséria em todo lugar. Tantos homens que tiram a vida
coisas que vemos no mundo, porque Cristo morreu para salvar. Estenda a mão para quem não tem abrigo, estenda a mão para aquele que tem fome, estenda a mão. Você ama, não teme estender a mão. Pois Jesus, por amor, estendeu as mãos na cruz de cruz, por amor. Estenda a mão. Saber o motivo, o que sofrem sem nada fazer, porque vivem sem ter esperança de um dia a paz encontrar. Não conhecem o amor verdadeiro, sem igual, que transforma, desfaz toda dor, que redime o maior pecador. Estenda a mão para quem não tem amigo, estenda a mão para aquele que tem fome, estenda a mão. Você ama, não teme estender a mão. Pois Jesus, por amor, estendeu as mãos na cruz de cruz, por amor. Estenda a mão. Estenda a mão para aquele que tem fome, estenda a mão. Você ama, não teme estender a mão. Pois Jesus, por amor, estendeu as mãos na cruz de cruz, sim, por amor. Estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão. Oremos. Querido Senhor, nos ajude a estender a mão, assim como o Senhor estendeu a mão na rude cruz do Calvário. Queremos agora suplicar que nos leve para casa, com a certeza de que o Senhor vai conosco, mas com o coração movido, com ato de compaixão. Traz-nos amanhã mais uma vez para te adorar e compartilhar as bênçãos. É isso que suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guie no nome do Senhor Jesus. Amém. Campos cobertos de trigo,